Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento dessa semana. Antes da gente entrar aqui nos temas principais, eu queria que o Cacá mostrasse aí a capa da semana. Obviamente, nessa edição a gente traz vários assuntos, vamos falar da privatização das praias, aliás, um assunto que nós também trataremos nesse programa de hoje. Tem matéria sobre essa demora, e, quer dizer, na verdade, a recusa de Israel, em princípio, de aceitar o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. Há temas também sobre na verdade, a privatização do ensino fundamental e médio das escolas públicas no Paraná. A gente está aí recheado de temas, mas o assunto principal da capa dessa semana é essa pressão que o mercado financeiro, em parceria com a mídia, tem feito, na verdade, uma tentativa já de moldar ou de pressionar ou de constranger a próxima diretoria do Banco Central, sabendo que tanto o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, quanto dois diretores nomeados pelo Bolsonaro terminam seus mandatos em dezembro deste ano, e aí o Lula não só terá a possibilidade de eleger o novo presidente do Banco Central, como ainda nomeará mais dois diretores e fará a maioria no colegiado do Banco Central, que decide a taxa de juros. Então, toda essa pressão recente, com várias declarações, a gente conta um pouco dos bastidores. Como sempre, a gente recomenda aí, comprem revista, assinem, doem para os amigos, para os inimigos, distribuam nas praias, façam o que puderem para ajudar. O tema principal dessa edição aqui do programa Fechamento é a continuidade, ou impasse, na verdade, na negociação do governo com as universidades e institutos técnicos. A greve, nesse momento, dos professores, embora uma ou outra universidade tenha suspendido, ela já se aproxima dos 60 dias, começou em 15 de abril. Nesse momento, o governo continua com aquela oferta de não dar nenhum reajuste neste ano e só começar a oferecer algum tipo de reajuste salarial em 2025 e depois uma segunda parcela em 2026. Os professores pedem, ou exigem e requerem um aumento já, e esse tem sido um impasse até agora. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Jennifer Webb. Ela é a primeira secretária do ANDES, que é o Sindicato dos Docentes do Ensino Superior. Jennifer, boa noite e bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, agradecer o convite, o espaço aqui. Só fazer uma pequena correção, eu sou a primeira tesoureira do sindicato. Tesoureira! Mas agradeço o espaço aqui, é muito importante para que possa dar voz aí, né, às nossas reivindicações nesse momento da greve. Não, eu peço desculpas, estava aqui, primeira tesoureira, pensei no primeiro secretário, pensando até no partidão, né? E com a gente nesse programa, nessa semana, a Fabíola Mendonça. Fabíola, bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Boa noite, Jennifer, boa noite a todos. Jennifer, a primeira pergunta é a seguinte: na segunda-feira está agendada uma reunião do presidente Lula, em princípio, essa reunião ia acontecer, na verdade, hoje, acabou sendo adiada para segunda-feira com os retores das universidades. O que exatamente o movimento grevista e o ANDES esperam dessa reunião, se é que esperam muita coisa desse encontro do Lula com os reitores? Bom, a primeira coisa que a gente tem para dizer sobre essa reunião com a Andipes e com a CONIF, né, o CONIF, que é o Conselho, é fazer uma crítica, né, porque a gente que está construindo essa greve enquanto entidades sindicais ainda não fomos recebidos, né, pelo governo, nem pelo ministro Camilo, nem pela ministra Esther Dweck, mas fomos surpreendidos aí essa semana com esse agendamento com o próprio presidente Lula para essas duas entidades, né, que são as entidades aí que organizam os reitores, né, das universidades e também dos institutos federais. Isso para a gente nos surpreendeu, né, no sentido negativo de, embora aí você mesmo falou para a gente, né, que estamos para completar 2 meses no próximo dia 15, protocolamos várias vezes pedidos de audiência, tanto com o presidente Lula, quanto com o ministro Camilo e com a ministra Esther, mas não obtivemos resposta no nosso protocolo. Então, essa é a primeira questão, né?
Dizer que dessa reunião que de fato estava marcada para hoje, né, dia 6, a gente não tem qualquer relação que incida na nossa greve, né? A nossa greve é da categoria, os reitores, eles representam, por óbvio, aí, a qualidade de patrões, né, de executores do patrão aí, né, que é o governo, e o que a gente quer é falar da nossa greve, continuar efetivamente com rodadas de negociação com o próprio governo, né? Então, dessa reunião, inclusive a gente pediu para participar dessa reunião, hoje mesmo é importante dizer que, além do Andes, a Fazubra, que também está em greve, o Sinasef, que também está em greve, é importante dizer que a Fazubra vai fazer 90 dias de greve, o Sinasef, que congrega os institutos federais, completou essa semana, dia 3, 2 meses de greve. Então, essas 3 entidades, que são as entidades legítimas da educação pública federal, pediram voz também nessa reunião, porque, infelizmente, não tivemos nosso ponto aí para ser ouvido diretamente pelo primeiro escalão e, especialmente, pelo presidente Lula, né? Então, a gente está aí reivindicando ser, de fato, ouvido pelo próprio presidente, que diz, né, que sua prioridade é a educação. Então, nós representamos aí a categoria dos trabalhadores da educação pública federal nesse país. O Jennifer, o próprio presidente Lula, né, em eventos públicos, tem falado um pouco sobre a greve. Ele diz que é um movimento democrático, né? Ele cita até que no governo Bolsonaro os professores eram perseguidos, mas que os professores pedem quando querem e quanto quer, e o governo dá o que pode, né? E já avisou que para esse ano o reajuste é 0. Eu queria saber quais são os planos, né, do movimento a partir dessa declaração, né? Quais são os encaminhamentos, o que é que vocês estão preparando para a próxima rodada de negociação? Obrigada pela pergunta, isso é bastante interessante, porque explica um pouco em que altura está a greve, né? Então, é importante que a sociedade entenda, que as pessoas compreendam essa movimentação que nos levou a esse último recurso, que é a greve. Então, é importante situar que em 2023, o conjunto dos servidores públicos federais, no primeiro governo Lula, fez uma campanha salarial, né, de recomposição salarial desse momento anterior. Inclusive, a gente acordou nesse fórum que a gente ia solicitar ao governo a recomposição das perdas salariais desse período, ou seja, período Temer-Bolsonaro, e nós chegamos a um índice consensual de cerca de 27%. E, no processo de negociação, nesse primeiro momento do governo Lula, nós chegamos a um acordo que o Antissindicato Nacional, inclusive, assinou, as entidades assinaram, que nos colocou no patamar de recomposição de 9% em maio de 2023, com um compromisso muito importante por parte do governo de retomar a conversa sobre essa recomposição salarial que a gente estava, então, pleiteando. Só que, infelizmente, né, o discurso que a gente tinha naquele momento era que estava vindo a LOA do governo anterior. Agora, para 2024, ele permaneceu, né? Então, a gente, de fato, tem essa caracterização aí por parte do governo de que não vai dar nada para a categoria de recomposição. E aí é importante enfatizar que a gente está tratando nesse processo negocial de recomposição, não é aumento salarial, né? Então, a gente está aqui solicitando, em um dos itens da nossa pauta de greve, essa recomposição. O governo se colocou nessa condição de, em 2024, não conceder nenhuma recomposição, e somente em 25, janeiro de 25 e maio de 2026, portanto, nesses próximos 3 anos aí do governo. E a categoria, a nossa categoria da Educação Pública Federal, volto a dizer, né, em conjunto com a Fazubra e com o Sinasef, rechaçou, né, essa possibilidade e se sente numa condição de desrespeito frente, inclusive, a outras categorias do Serviço Público Federal que tiveram recomposição ainda em 2024. Então, nós estamos colocando isso na mesa de negociação por meio de contrapropostas que estão na mesa, mas que, infelizmente, o governo diz aí que está em seu limite, embora apresente em vários momentos aí dinheiro para o Centrão também, né? Então, a gente quer se colocar nessa condição ainda muito veementemente de negociação, de abertura de diálogo, porque, inclusive, o governo, no dia 27 de janeiro,
tinha anunciado o fechamento das negociações porque não tinha mais nada a conversar conosco. E no dia 3 de junho agora, que foi segunda-feira passada, nós conseguimos essa agenda com o governo, embora o discurso tenha sido ainda o mesmo, e a gente insistiu, inclusive ocupando o espaço do MGI, por uma agenda que efetivamente colocasse em pauta de forma efetiva um processo de negociação, porque havia de mão dupla. Não dá para o governo simplesmente chegar e dizer que não tem mais negociação, sem considerar, inclusive, uma resposta às nossas contrapropostas. A gente está recebendo aqui algumas mensagens. O Júnior Costa: o governo tem que ceder, os estudantes estão sendo muito prejudicados, ainda mais pelos efeitos pós-pandemia. Mando forças para os grevistas, vamos conseguir. O Carlos Almeida: o tratamento desse governo à educação está complicado. Por que tratar dessa forma uma categoria que foi tão importante na eleição do Lula? Agora, tem duas perguntas aqui, Jennifer, que eu vou fazer em etapas. Primeiro eu vou fazer, na verdade é uma pergunta e depois um comentário que eu queria ouvir o seu comentário a respeito. Primeira pergunta da Tatiana Nascimento: como essa luta dos professores se relaciona com as demandas dos demais servidores federais? Vale lembrar que a PF já teve aumento e os professores não. Muito boa pergunta, a gente agradece aí a participação das pessoas, é importante ter esse feedback das pessoas, a gente está, como eu falei, não só com diálogo com o governo, mas a gente está com diálogo com a sociedade, porque essa nossa greve, como eu falei, é uma greve que um dos itens da pauta é a questão da recomposição salarial. No entanto, o que nos conecta na defesa da educação pública, né? Essa educação pública que, como eu disse, o governo diz priorizar. A recomposição dos orçamentos dessas instituições federais também está no horizonte central das nossas pautas. Então, a gente sabe que nessas instituições, do ponto de vista dos seus orçamentos de execução, seja do ensino, da pesquisa e da extensão, sofreu nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, um processo de corrosão, né, daquilo que era a previsão de recursos para a realização da pesquisa, da ciência no país. E um dos itens que a gente pede também ao governo é que esses orçamentos eles sejam recompostos. Então, isso tem toda uma relação, inclusive com o comentário anterior que foi feito em relação aos alunos, né? Então, como é que a gente se conecta? Os técnicos administrativos estão aí também extremamente precarizados em entidades que têm limites estruturais imensos, que também reverberam na própria categoria discente. Os alunos não têm acesso em grande quantidade a restaurantes universitários, por exemplo. A gente está falando aí que, atrelado ao ensino, à pesquisa e à extensão, tem também o acesso e a permanência, né, nessas instituições. Como permanecer com qualidade os estudantes, né, como os estudantes permanecerem com qualidade num contexto precarizado. Então, por isso, é central para a gente também a recomposição do orçamento, porque a gente acha que isso tem, a gente tem certeza que isso tem uma intersecção fundamental com o que é a vida, né, nessas instituições federais de ensino. Então, é possível pensar no conjunto de servidores, que são os técnicos administrativos e que são os docentes, com os estudantes, né? Então, é impossível a gente pensar no que acontece nessas instituições sem conectar essas três categorias, com certeza. E tem um comentário, então, da Annelise. Essa greve já começou estranha. Cada campus fez uma data. Percebe-se também que estão desunidos. Queria ouvir o comentário. Então, na verdade, assim, o Comando Nacional de Greve dos docentes, né, dos professores, o ANDES é um sindicato que tem mais de 120 seções sindicais, né, espalhadas pelo Brasil, dentre essas quase 70 de instituições federais, entre elas universidades, institutos federais e também a Universidade Tecnológica do Paraná. O que acontece? Na nossa forma de organização, a gente consulta, a gente constrói por meio da base, ou seja, de assembleias gerais que são realizadas nessas unidades. E cada assembleia apresenta, de fato, a partir da sua realidade local, do seu calendário acadêmico, possibilidades de datas. E entraram, de fato, em alguns casos, em datas diferentes. Mas nós instituímos um comando nacional com a ampla maioria das sessões a partir das suas decisões. Então, o que a gente viu? A gente fez um levantamento com reuniões anteriores. Esse processo da greve ele é construído por muito tempo, a partir dessas consultas, né, às bases.
e nós determinamos ali, por meio dessas reuniões, que o dia 15 era o dia que o ANDE, Sindicato Nacional, entraria em greve, como assim aconteceu. De fato, uma universidade entrou um pouco antes, uma semana antes, que foi ali a universidade no Rio Grande do Sul, entrou dia 8 de abril, e algumas universidades vêm se somando a essa greve no curso de 15 de abril para cá. Inclusive, hoje, né, tivemos anúncio de universidades entrando em greve. Por exemplo, a Universidade Federal de Campina Grande deflagrou greve hoje e vai entrar em greve a partir do dia 10. Estamos hoje com mais de 60 instituições em greve, só para falar da base do ANDE, né, das sessões que estão relacionadas ao ANDE, sem falar aí nas unidades do Sinasef, que congrega a ampla maioria dos institutos federais pelo Brasil. Então, de fato, tem uma dinâmica que é própria das questões específicas de cada instituição. Fabiola, só um minuto, desculpa, não quero ficar de tempo, parece que eu estou te interrompendo, mas é só porque eu queria emendar, porque tem uma outra crítica, Jennifer, que é muito recorrente, ou tem sido muito recorrente desde o início da greve, que é muita gente diz o seguinte, mas as universidades passaram 4 anos ameaçadas de fechamento, com a interferência do governo Bolsonaro, sem aumento, e não fizeram nada, e agora chega o governo Lula, onde há um certo alinhamento programático, vamos dizer assim, quando não ideológico, e aí fazem essa greve. Como é que vocês respondem a esse tipo de crítica? Então, isso é uma realidade, né? Essa crítica ela é uma crítica que ela existe, né, no seio da sociedade. E como é que a gente enfrenta essa crise, né? Essa crítica, né? Enfrenta com a verdade. Qual é a verdade? Nós, dessas entidades sindicais, fizemos uma análise na eleição de 2022 e fizemos uma opção resguardando a nossa autonomia, a nossa independência frente a partidos políticos, a governo. Fizemos uma opção para eleger Lula e derrotar Bolsonaro. E assim, temos convicção que ajudamos de forma determinante esse governo a ser eleito. Reconhecemos, o Antissindicato Nacional tem feito essa fala em todos os espaços de reconhecimento de outro momento histórico, né? De fato, um momento anterior, marcado ali pelo governo Bolsonaro, realmente era um momento de, inclusive, profunda criminalização dos professores que atuam nas universidades, que atuam na educação. A educação em si foi bastante atacada nesse período. Mas é importante dizer que nós, agora, estamos defendendo a qualidade e queremos, sim, manter o processo de democratização no diálogo com o governo Lula. Jennifer, vocês estão pedindo 3,69% este ano, 9% em 2025 e 5,61% em 2026, né? Para fazer a matéria que está na revista impressa, eu entrevistei o secretário, né, de Relações do Trabalho do Ministério de Gestão, e ele citou uma proposta do governo que tem a ver com a progressão da carreira, né, o que eles chamam de STEP, que elevaria, né, um percentual bem interessante, que elevaria o salário dos professores, que iria variar, né, de 13% a 31%. Eu queria saber se essa informação realmente procede, e se sim, ela não contemplaria e até ultrapassaria o percentual que vocês estão pleiteando, né? Não seria uma proposta razoável? Bom, a gente está aqui, e eu falei um pouco que a gente reflete as decisões da nossa categoria, né? E, de fato, essa posição foi apresentada pelo governo e nós apresentamos essa posição ao conjunto da nossa categoria, que avaliou como insatisfatória. Então, de fato, isso existe, mas é importante dizer que o que nós reivindicamos para o governo é um processo de estruturação da nossa carreira. E essa proposta, na forma como ela foi colocada, não atende essa demanda. Então, a gente entende que a carreira docente está bastante desestruturada e a gente precisa aí de um processo que realmente invista nessa estruturação da carreira. E essa proposta
na forma como ela está colocada, não atende essa demanda. Inclusive, nem seria para esse ano também, né? Só iria passar a valer o ano que vem, né? Exatamente. Então, além de tudo isso, só passaria a vigorar a partir de janeiro de 2025. Bom, é importante dizer que a gente não tem problema nessa gradação, né? A gente tem uma gradação, a gente acha que esse processo é um processo a ser construído. A gente se colocou nessa condição, inclusive, desse parcelamento em 3 anos, compreendendo as limitações, né, que de fato existem, a gente não nega isso, mas a gente, mais uma vez, para além da questão da salarial de recomposição, a gente tem questões que não passam, inclusive, por questões orçamentárias que estão relacionadas à carreira. Então, tem algumas normativas que a gente está pedindo ali para serem revistas, que estão no conjunto da nossa pauta, que não tem impacto financeiro. Então, por exemplo, esse processo de estruturação da carreira, a gente tem proposta pelo Sinasef, de uma reformulação dessa organização, que o governo, infelizmente, não sinalizou positivamente. Então, essas questões, elas não incidem diretamente nessa questão orçamentária, como sempre é colocada numa condição de central. A gente tem normativas, como uma portaria que é a 983, que foi emitida em 2020, que, por exemplo, faz a regulação de controle de ponto eletrônico dos professores que atuam, especialmente nos institutos federais. E a gente entende isso como uma quebra de isonomia relacionada à atuação dos professores que estão nos institutos federais. Então, esse controle do ponto eletrônico, ele é bastante questionável naquilo que é atuação e que é previsto na própria legislação dos institutos federais. Então, a gente vê ali que, para os institutos federais, também é colocado o tripé ensino, pesquisa e extensão, mas como controlar eletronicamente ou qualquer outra forma de controle do trabalho docente a pesquisa que o docente faz, a extensão, o trabalho extensionista desses professores. Então, a gente questiona e pede também no nosso processo de negociação com o governo a suspensão, né, a revogação dessa portaria, porque ela torna numa relação desigual, inclusive na perspectiva do estabelecimento de carga horária mínima de ensino, né, no caso do ensino, com os professores que atuam nas universidades no magistério superior. Então, isso é um item, por exemplo, que a gente coloca como um item plenamente possível do governo atender, mas que até agora sinalizou negativamente para a gente. O Israel Pereira Dias de Souza, não é apenas que o governo não tem cedido às nossas pautas, o negociador tem sido autoritário e extremamente desrespeitoso com o movimento. É isso, Jennifer? Dá para dizer que o governo tem sido autoritário e desrespeitoso? Olha, é importante dizer que a gente teve um processo de negociação em 3 frentes. Né? Que frentes são essas? Né? A gente teve ali, desde o ano passado, como eu relatei aqui no começo, uma mesa central de negociação com o conjunto dos servidores públicos federais, que passou por 8 ou 9 rodadas, e no dia 10 de abril, período ali que antecedeu a deflagração da greve no Andes, o governo mudou a metodologia e passou a discussão dos índices para as mesas, que é a segunda frente de negociação, para as mesas setoriais, que são mesas ali temporárias, específicas e temporárias para tratar de carreira, que é essa segunda frente de negociação. Além dessa, também tem uma frente com o MEC, né? Essa segunda mesa à frente é com o MGI, mais relacionada ao MGI, e a terceira com o MEC, que inclusive amanhã tem uma reunião para tratar ali do seu funcionamento, que também diz respeito a pautas mais gerais da política educacional. A gente discute nessa mesa com o MEC, por exemplo, a reforma do ensino médio e outras questões que são de uma amplitude maior e que não tem também incidência tão forte na questão orçamentária. Então, nós temos 3 frentes de negociação. O que nós podemos dizer? Né? Que, de fato, a gente tem aí a abertura de um espaço para sentar na mesa, nós apresentamos nossa proposta de carreira na mesa específica e temporária, nós dialogamos, apresentamos para o governo as nossas demandas, isso é totalmente reconhecível. O que pode se configurar como desrespeitoso por parte do governo é, por exemplo, o governo lançar um ultimato para a gente quando apresentou a sua proposta de negociação, dizendo para a gente, nas palavras do Feijó, assina quem quiser. Acabou aqui, é tudo que a gente pode oferecer.
a gente não entende isso como um processo respeitoso com a categoria. A categoria passa por um processo de discussão, faz uma greve fortíssima que está na efervescência das instituições federais de ensino, mobilizando o conjunto de professores por todo o Brasil e o governo se colocar nessa posição de intransigência. Então, a gente considera, assim, que isso é desrespeitoso, mas mais do que isso, o desrespeito do governo está, sabe aonde? Em o Camilo Santana não nos receber para dialogar com a gente. Na Esther Dweck também não nos receber para dialogar com a gente. E a gente também aposta que o presidente Lula deveria abrir o espaço, porque isso é demonstrar o seu respeito pela categoria e é de fato demonstrar o respeito pela educação que ele reivindica, quando ele abrisse um diálogo efetivo, direto, com as entidades representativas dessa categoria. Jennifer, a Auditoria Cidadã da Dívida, ela mostra, com bases até nos dados oficiais do governo, né, que a União dispõe de uma reserva de mais de 5 trilhões de reais, e o governo diz que não tem recursos para atender a demanda dos docentes e dos técnicos administrativos. Eu queria te ouvir em relação a isso. Então, muito importante trazer essa discussão da Auditoria Cidadã da Dívida aqui para esse espaço. Eu acredito que dar voz ao trabalho que a Auditoria Cidadã da Dívida faz é muito importante para dizer para a sociedade que a desculpa que não tem dinheiro é uma desculpa falaciosa. A Auditoria Cidadã da Dívida, ela comprova com dados, né? Inclusive a gente convida todo mundo a visitar as redes sociais, as páginas da Auditoria Cidadã da Dívida, porque comprova com dados que há, sim, recursos para recompor o salário dos professores e do conjunto dos servidores públicos federais. Por quê? Porque somente os juros, que são o pagamento dos juros, o dinheiro que é destinado ao pagamento dos juros, cobriria, né, de longe, mas discutir o orçamento a partir dos dados, né, que são apresentados pela Auditoria Cidadã, dá uma visão totalmente real daquilo que é o recurso e daquilo que é a riqueza desse país, que infelizmente está a serviço do capital, né, e não está a serviço do povo brasileiro. Jennifer, não é exatamente um assunto que está ligado ao movimento, mas imagino também que seja uma preocupação, já que, como você mesmo disse aqui, o ANS e outros sindicatos de professores universitários fazem parte de várias discussões sobre os rumos da educação brasileira. Eu queria te ouvir a respeito dessa onda recente aí, não só de escolas cívico-militares nos estados bolsonaristas, como também dessa iniciativa agora no Paraná, de você privatizar a gestão de um X, não são 200 escolas, uma parte das escolas públicas do Paraná. Que consequências isso tem? A gente tem, inclusive, um debate no ANDE, Sindicato Nacional, por meio do seu grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho relacionado à política educacional, que discute, inclusive, essa questão das escolas cívico-militares, que é outra frente aí que a gente critica, né, do governo Lula, que a gente avançou, né, aí em alguma medida, mas que a gente precisa realmente não investir mais nessa frente que foi muito propagada aí pelo governo Bolsonaro, as escolas cívico-militares como potenciais referências na educação, e isso a gente entende que é também algo bastante distorcido da realidade. A pauta da privatização na educação é uma pauta que vem se aprofundando, vem também tomando uma centralidade. A mercantilização da educação, que está relacionada com isso, por dentro do Estado, né, até por meio de parcerias público-privadas que envolvem o recurso público no financiamento de questões privatistas. E essas iniciativas, elas precisam, inclusive, ser coibidas pelo Ministério da Educação. E a gente tem aí o conjunto de reivindicação e de conversa com o Ministério da Educação para coibir, de fato, o que é a caracterização de privatização da educação, porque a gente entende que, de fato, a educação não é mercadoria. Jennifer, você falou aí de uma portaria que está na pauta, que vocês estão pedindo a revogação,
Mas, assim, eu queria que você explicasse melhor esse ponto de pauta, que é o revogaço, né? Que é a revogação de algumas instruções normativas que foram instituídas ainda no governo Bolsonaro. Algumas delas, inclusive, criminalizam o movimento grevista, né? Eu queria que você explicasse melhor para a gente, para quem nos assiste, qual é o objeto dessas normas. Sim, a gente tem aí a 49, né, que é uma que a gente está discutindo, que é no âmbito do MGI, que inclusive na última mesa, eu estava presente pessoalmente nessa última mesa, nesse diálogo com o Feijó, e quando ele levanta da mesa e diz assim, acabou, não tem mais data, não tem mais nada para oferecer, uma das coisas que a gente colocou na mesa foi isso. Como é que a gente discute o direito de greve aqui no MGI, porque está totalmente relacionado a essa pasta, e a gente não obteve resposta. A gente coloca também essa normativa na mesa e quer discutir sobre ela. Ela não tem impacto financeiro, mas a gente não está encontrando espaço para discutir. Outra questão que se relaciona também a esse aspecto do revogaço e que está bem relacionado com a carreira é uma instrução normativa 66, que também é herança aí desse período, né, nefasto nosso, que o Brasil passou no último período, que incide diretamente no processo de progressão e promoção funcional dos servidores da categoria docente. Então, é uma normativa que determina que só vai ter direito à progressão por tempo de serviço, né, ali relacionada na estrutura da nossa carreira, no dia que der entrada, e não a partir da aquisição do direito. Ou seja, a gente tem ali um tempo, que a gente chama de interstício de tempo de 2 anos, entre cada um dos níveis da nossa carreira, e a gente, por meio dessa instrução normativa, tem o impedimento de requerer o tempo que a gente trabalhou para efeitos de progressão funcional. E aí, infelizmente, também a gente não conseguiu avançar na discussão dessa instrução normativa, porque a gente quer realmente a revogação dela. Sobre a portaria 983, como eu falei, é uma portaria que incide na questão do controle do trabalho docente dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico que atuam nos institutos federais. Essa regulação e essa forma de controle é uma contradição, inclusive, ao direito do professor exercer o seu trabalho a partir da sua atuação na pesquisa e na extensão. Bem, a gente recebeu aqui a Jennifer Weber, primeira tesoureira do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes. Jennifer, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço aí o espaço e seguimos aqui enquanto sindicato à disposição para sempre estar no diálogo esclarecedor das nossas pautas e dos motivos que nós estamos em greve, mas fundamentalmente dizer para todo mundo que estamos com muita vontade de sair dessa greve e queremos sim um espaço de negociação efetiva para que a gente possa ir no curso dos próximos dias, estar voltando às salas de aula e fazendo aquilo que a gente quer fazer, que é desenvolver o nosso trabalho com dignidade. Muito obrigada. Obrigado. Bem, a gente está acompanhando também aí essa discussão sobre a privatização das praias. Eu queria dizer, Fabio, uma coisa assim, você sabe que eu não sou religioso, longe disso, muito ao contrário, eu diria, mas eu vou citar uma frase bíblica aqui que às vezes, se tem um caso onde Deus escreveu torto por linhas, escreveu certo por linhas tortas, é neste caso da privação das praias. Eu só vou dizer o seguinte, quem conseguiu barrar até agora esse projeto em tramitação no Senado foi a Luana Piovani. Luana Piovani, com a espécie de Iemanjá nesse momento, a rainha do mar, porque arrumaram uma treta com o Neymar, que se descontrolou, e aí se descobriu que o Neymar estava envolvido num negócio com um parça dele, o Daniel Zulu, num negócio na Praia dos Carneiros, de 7 bilhões. Isso foi tomando uma proporção, outros influenciadores, artistas entraram na discussão, e isso deu uma certa freada nesse processo que estava em andamento, que se não fosse esse momento dessa treta das redes sociais, talvez tivesse passado despercebido de forma geral pelo país. Então, veja bem, Luana Piovani, nesse momento, enfrentou não só o Neymar, como o Flávio Bolsonaro e o clã Bolsonaro. Nesse momento, eu realmente achei que eu nunca ia assistir. Mas, Fabiola, a gente vai falar um pouco desse tema, mas aí em Pernambuco tem um caso que, de certa forma, é um caso ilustrativo, ele não chega a ser
totalmente, assim, não é o que, vamos dizer assim, é até pouco em relação ao que a proposta de emenda constitucional prevê a ideia do relatório do Flávio Bolsonaro, mas ela já é um indicativo do que poderia acontecer. Eu queria que você contasse um pouco dessa história específica aí em Pernambuco. Sim, Sérgio, o que acontece aqui é uma prévia, né, uma miniatura, digamos assim, do que pode acontecer se essa PEC passar, né? E ainda bem que teve essa treta aí de Luana e Neymar, porque deu uma dimensão ao problema enfim, a sociedade passou a ter conhecimento e se colocar diante dessa questão. Como você disse, se não fosse isso, teria até passado despercebido no Senado, como passou na Câmara, né? Já tinha passado na Câmara e o pessoal não tinha se dado conta, né, dos riscos disso. O que é que está acontecendo aqui? A gente tem uma praia aqui em Pernambuco, Maracaípe, ela é a extensão de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é muito conhecido, Maracaípe é a extensão, 2 quilômetros só, e ela tem um pontal, né, no final da praia ela tem um pontal que tem um pôr do sol lindíssimo, é um dos mais bonitos da região, e uma área pequena esse pontal, né? Uma propriedade, um empresário que tem uma propriedade lá, ele avançou para o mar e ele cercou toda essa área com um tronco de coqueiro e fechou o acesso das pessoas. Quando a maré está cheia, ninguém chega no pontal, a não ser de barco, né? Você precisa esperar a maré baixar para poder conseguir caminhar e chegar até o pontal. Essa briga ela já acontece há um ano, né? Quando começou, houve toda uma resistência, houve e ainda há resistência, mas houve toda uma resistência dos barraqueiros, porque é um ponto turístico, né? Então, assim, tinha toda uma movimentação comercial das pessoas da região que vendiam lá tem as suas barracas de praia, né? Enfim, tudo aquilo que a gente conhece que tem nas praias. E aí não puderam mais ter acesso, né? Houve muita briga, inclusive algumas barracas foram destruídas, queimadas, e essa propriedade passou a ser, além desse muro, né, de coqueiros, de tronco de coqueiros, passou a ter capangas armados, né, para vigiar e realmente impedir que as pessoas tenham acesso. Essa briga já acontece há um ano, teve uma repercussão grande aqui, a Assembleia Legislativa comprou essa briga, quer dizer, uma parte, né, alguns deputados mais à esquerda, e esse empresário, ele conseguiu na justiça o direito de manter, né, essa estrutura. Mais recentemente, a Agência Pernambucana de Meio Ambiente conseguiu derrubar e notificou esse empresário para que ele tirasse o muro. Ele recorreu, ele tinha um prazo até segunda-feira para retirar isso, se não retirasse, a própria CPRH, que é a Agência de Meio Ambiente aqui de Pernambuco, iria lá tirar. E aí, no dia que a empresa ia, que a CPRH iria lá, a justiça deu uma liminar, né, favorecendo esse empresário, e a coisa está do mesmo jeito, né? Então, as pessoas continuam sem ter acesso a esse local, a não ser quando a maré está baixa, né? E isso vai acontecer aos montes depois, se essa PEC, que eu espero que não seja, né, passar no Senado. De fato, a praia vai ser para poucos, né? Para quem pode comprar as áreas, né? E vai proibir o acesso das pessoas, sim. Isso já acontece em outros locais. Eu vou citar o caso de Carneiros. Carneiros é uma praia também muito conhecida, muito bonita aqui em Pernambuco, mas ela praticamente não tem rua que dá acesso à praia. Ela é praticamente toda de propriedade privada. Então, são os restaurantes, os resorts, as casas, os condomínios. Você chega por esses espaços ou pela areia da praia. Você caminhando, você vem de Tamandaré, que é uma praia próxima, você vai caminhando e você chega. Ou então, para chegar de carro, tem que entrar no restaurante, pagar uma fortuna de estacionamento, né, um cardápio super caro, enfim. Carneiros é um pouco isso. E a tendência é piorar se essa PEC passar. Não, até porque tem esse projeto aí que o Neymar é sócio, que seria um investimento, segundo o Zulu, numa entrevista, de 7 bilhões de reais para transformar Carneiro em uma Cancún brasileira. Agora, que além de tudo, é esse delírio de sempre. Carneiro é bonito por natureza. Por que a gente quer transformar Carneiro, que é lindo, em uma Cancún? Por que Cancún a referência?
Mas Carneiros pegando para Alagoas, que Carneiros já é no final de Pernambuco, já é bem pertinho de Alagoas. Então vai pegar Maragogi também, que é considerado Caribe brasileiro, todas aquelas praias belíssimas também, Japaratinga, de Alagoas. não, porque isso tudo é cafona. Quando o cara fala que quer fazer Cancún, eu já imagino o tipo de resort que vai surgir ali, se isso passar. Porque, além de tudo, não só a depredação e a especulação, mas como a cafonice, que é um negócio sério. Agora, o Sávio Correia, que nos acompanha, ele falando que em Alagoas, a praia do Gunga, maravilhosa, é propriedade particular. A gente paga para usufruir dela. O caso da Praia do Gunga é exemplo de privatização, mas não é o único. Muitas incorporadoras estão lotando o litoral alagoano. Aliás, quem estiver nos assistindo aí, que tiver, como o Sávio Correia, outros exemplos de praias fechadas ou privatizadas, ou quase isso, ou tomadas por uma certa grilagem, manda aí para a gente. A gente está querendo juntar material para isso, para continuar acompanhando esse assunto, fazer reportagens. Então, se quem tiver dica aí quiser mandar, pode mandar. E o Carlos Almeida comenta: maldito seja o Neymar, que me fez concordar com a Luana Piovani. Pois é, Carlos Almeida, essas coisas acontecem, né? Nesse momento. Agora, nessa edição tem uma reportagem, eu recomendo a leitura dessa reportagem, do André Barrocal, e, obviamente, eles, ali nessa, não vou dar aqui muitos detalhes, mas, na verdade, fica claro ali qual é a intenção dessa PEC da privatização das praias. Na verdade, ela é, vamos dizer assim, o fecho de um outro interesse, esse sim um interesse maior, que é a liberação dos cassinos. Porque a ideia, na verdade, é pegar essas grandes extensões de praia e transformar em resorts, cassinos, e aí realmente totalmente fechados, com acesso só para quem estiver hospedado ou for ao cassino jogar. E, obviamente, não é de hoje que o clã Bolsonaro pensa nisso, eles têm contatos, ou fizeram contatos recentes, por exemplo, com proprietários de cassinos em Las Vegas ou em Miami, e até tem uma parte do governo que até, vamos dizer assim, também não acha essa ideia das piores. Então, é preciso ficar atento, ficar de olho nessa história, porque ela ainda não acabou, ela está longe de acabar, e como lembrou a Fabíola, é um projeto que já tinha sido aprovado na Câmara em regime de urgência e ninguém tinha percebido. E aí foi desengavetado nesse momento na Câmara e está nesse momento. Agora, Fabíola, não sei se você tem alguma coisa mais a comentar sobre esse assunto, se quiser, à vontade. Mas eu queria entrar num outro assunto, mas se quiser falar ainda. Não, só para finalizar, que isso também vai potencializar ainda mais a invasão, né, de terras, de apropriação, na verdade, dessas terras por quem tem dinheiro, né? Inclusive, nesse caso de Maracaípe, há uma narrativa, né, eu não sei se é verdade, de que essa propriedade não é legalizada, né, no nome desse empresário, ou seja, é uma terra que foi grilada. Isso vai acontecer aos montes também, isso é um risco, né, que a gente precisa barrar realmente, senão quem tem dinheiro vai possar se apropriar dessas terras do litoral brasileiro. É um pouco, na verdade, o que acontece com as terras devolutas no Brasil. Você tem em vários estados, como é que a grilagem se estabeleceu na Amazônia, no Centro-Oeste, em grandes, até mesmo assim, na região do Pontal do Paranapanema, no interior de Minas Gerais, no Paraná. Eram áreas públicas que alguém chegou, decidiu cercar, vai a um cartório, compra o cartório, paga uma grana para o dono do cartório e aí se emite uma certidão, sendo que eram terras do Estado. A gente sabe muito bem que há um grande problema no Brasil em relação, por exemplo, às terras usadas para agricultura, se você puxar o novelo, você não vai descobrir quem é o dono, porque é uma sobreposição de propriedades e feitas e repassadas de forma arbitrária, sem nenhum cuidado, que se você fosse fazer um censo real, a gente ia descobrir que muitos desses supostos donos de terra no Brasil não são donos nada, né? Que ou é o Estado, ou foi algum tipo de tomada de terra à força, com expulsão de quem vivia lá. Então, é esse ponto. Mas essas coisas se conectam, né? Na verdade, a privatização das praias, na verdade, facilitaria o projeto principal, que é o projeto de você liberar o jogo no Brasil, atrair cassinos
que ocupariam basicamente grandes extensões do litoral para fazer esses resorts e atrair muita gente. Eu já tive algumas praias fora do Brasil que são privatizadas, é isso mesmo, quer dizer, os locais só entram para trabalhar, né? Isso acontece, por exemplo, em vários pontos do Caribe, mesmo na Europa. A Itália, a Croácia, tem algumas praias que são privativas, e alguns hotéis têm donos, e o cidadão comum, os usuários, a vizinhança, não consegue, ou mesmo o turista que não estava hospedado nos hotéis, não consegue usar, não tem acesso a essa região, só consegue ver de longe. Mas no Brasil também isso está muito mais comum do que a gente pensa. Agora, Fabíola, o outro ponto o Arthur Lira continua ali, às vezes, na verdade, ele faz um jogo, às vezes é o Rodrigo Pacheco, às vezes é o Arthur Lira. Agora o Arthur Lira, nessa semana, resolveu assim, jogar, e eu não sei o quanto isso é algum tipo de pressão do governo, o quanto isso é para pautar, simplesmente para pautar o debate e ficar ali dono da pauta da discussão nacional, mas o fato é que ele, nos últimos dias, por exemplo, prometeu dar regime de urgência para comparar um projeto de lei que compararia o aborto ao caso de homicídio. E hoje também falou que quer tirar da gaveta um projeto de regulação, vamos dizer assim, ou de limitação das delações premiadas, que obviamente a gente sabe foram usadas de uma forma incorreta e politizada na Lava Jato, mas o intuito dele é anular os efeitos das delações, por exemplo, do Mauro Cid, que vão comprometer o Bolsonaro, no caso, não só do 8 de janeiro, mas de todo preparativo do golpe. É um sinal de que é isso. Você tem a sensação que eu tenho, Fabíola, de que, na verdade, o país continua sendo pautado pelo bolsonarismo e pelo Centrão e pelos interesses do Arthur Lira. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo, nós acabamos de discutir uma pauta que é uma pauta eminentemente bolsonarista, e o país sai dessa pauta das praias para entrar na discussão do aborto e logo na sequência entrar na discussão da anistia, de uma tentativa de dar uma anistia ao Bolsonaro. Quer dizer, os assuntos que interessam a gente não discute, a gente só discute ou é levado a discutir essa pauta bolsonaresca. Sérgio, a impressão que eu tenho é que o Arthur Lira está jogando para a plateia, né? Ele está em plena campanha, né, para fazer o sucessor dele, e ele está colocando na pauta da Câmara, né, os temas que interessam a esse grupo mesmo bolsonarista, que pode votar no candidato dele, que pode fazer o sucessor dele, né? O que é importante, ele não faz, porque essa questão mesmo da anistia a Bolsonaro, ele vai atender os interesses dos bolsonaristas, assim como uma pauta de costume, né? Essa questão do aborto também, que é uma coisa criminosa. Eu espero que o STF, se isso passar, o STF, né, derrube, porque até os abortos permitidos por lei estão em jogo, né? Então eu acho que isso daí é inconstitucional. Mas o que ele deveria fazer realmente era botar ordem na casa, né? Porque o que a gente viu ontem é imoral e absurdo acontecer num parlamento, né? A Luísa Erundina precisou ser internada por conta das agressões, né? Do clima agressivo, né? Teve aquela briga lá do Nicolas com o Janones. Enfim, é uma cena, é um circo de horrores aquela Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira, que deveria botar ordem na casa, não está botando. Está fazendo campanha para fazer o sucessor dele. Para mim, é essa a impressão que passa. Muito bem. Fabíola, qual a sua dica da semana para quem está assistindo a gente? Sérgio, a minha dica é continuar aí de olho nessa greve dos professores, né? Não só dos professores, como dos técnicos administrativos. Segunda-feira vai ter essa reunião de Lula com os reitores, né? Eu espero que seja discutido de fato a estrutura e a manutenção das universidades públicas, né? Levando em consideração que 95% das pesquisas da ciência produzida nesse Brasil é das universidades públicas, e elas estão sucateadas, né? A gente tem o exemplo aí da UFRJ, que só tem recursos para se manter até julho, né? Os prédios estão desabando. Isso não é um caso isolado, isso é para Pernambuco. A Federal de Pernambuco também está tendo problemas na estrutura física, da Bahia também, deve ter um monte de universidade assim. Então, tem essa reunião da segunda-feira com os reitores.
Na terça, dia 11, vai ter uma rodada de negociação com os técnicos administrativos, tomara que avance na negociação, e no dia 15 vai ser dos docentes, a mesa dos docentes. Vamos esperar aí para ver se o governo realmente atende a demanda dessas categorias, né, e tudo volte à normalidade. Bem, eu recomendo aí, e minha dica é acompanhar os desdobramentos nos próximos dias, dessa proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza feita pelos Estados Unidos, embora todos os indicativos nesse momento são de que Israel não aceitará. Só lembrando, o presidente Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, fez uma proposta, anunciou essa proposta, deu a entender que Israel estava a favor, estava de acordo com essa proposta, que previa 3 fases. A primeira fase era um cessar-fogo de 60 dias. Nesse período, o Hamas, Israel, negociaria os termos do fim do conflito. O Hamas devolveria os reféns que ainda estão vivos. Se calcula aí que são mais ou menos 80 dos reféns que estão no poder do Hamas. Reféns israelenses ainda estariam vivos. Israel, em troca, retiraria suas tropas de Gaza. E aí a terceira fase seria o plano de reconstrução da região com supervisão de Israel, dos Estados Unidos e dos países árabes. Só que, horas depois, um dia seguinte, o Netanyahu, pressionado por seus apoiadores de extrema-direita, pelos partidos de extrema-direita israelenses que compõem o governo e que têm ministérios importantes, como, por exemplo, o Ministério da Defesa Interna, disse que não é bem assim, que Israel não concordou exatamente com esses termos e que só aceitará um cessar-fogo, pelo menos uma interrupção provisória do massacre, da violência cometida em Gaza, se isso não atrapalhar o objetivo de exterminar o Hamas. Essa história de exterminar o Hamas, obviamente, a gente sabe que tem servido para Israel fazer o que está fazendo. Hoje mesmo você tem mais um caso, houve um bombardeio de uma escola em Gaza, e segundo que é uma escola mantida pela ONU, por aquela agência dos refugiados palestinos, e obviamente, como sempre, o argumento de Israel é que aquela escola, na verdade, servia de abrigo para militantes do Hamas. Um levantamento do Serviço de Inteligência norte-americanos disseram que nesses 8 meses, desde os ataques do Hamas em 7 de outubro do ano passado, apesar da intensidade dos bombardeios, do número de soldados que fizeram operações terrestres na faixa de Gaza, apenas 35% das forças do Hamas teriam sido eliminadas pelo Israel. Então, obviamente, 36 mil mortos, e não se justificam em nenhum aspecto, mas não serve nem para o discurso de Israel, dizendo que isso tudo está levando ao fim do Hamas, ao extermínio do Hamas, porque não é verdade. Repito o número divulgado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Até agora, 35% das forças do Hamas, do grupo armado palestino, teriam sido eliminados nessas incursões nos bombardeios de Israel. Então, vamos ver o desdobramento. Parece ser talvez a última chance que o Biden tem de conseguir algum tipo de acordo que melhore a sua situação eleitoral nos Estados Unidos. Ele que tem sentido na pele e nas pesquisas o desalento dos jovens, os jovens americanos, boa parte dos jovens americanos, muitos universitários, que são contrários, que são críticos a essa ação israelense em Gaza, e críticos, na verdade, ao apoio incondicional e ao fornecimento de armas que os Estados Unidos têm feito a Israel para perpetrar esse ataque em Gaza. Então, vamos ver esse desdobramento, porque se o Biden perder, for derrotado, isso vai complicar ainda mais a situação dele nesse ano eleitoral. Lembrando que a eleição dos Estados Unidos é em novembro, o Trump aparece como favorito na maioria das pesquisas, e ao contrário do que muita gente diz ou acha, Trump e Biden não são a mesma coisa. O Trump, pelo menos
para Gaza seria muito pior, porque ele, por exemplo, defende a ideia de que é preciso retirar os palestinos, jogá-los no deserto do Sinai, e que Israel precisa ocupar Gaza. E lembrar também que fosse Trump o presidente dos Estados Unidos na tentativa de golpe no Brasil no 8 de janeiro do ano passado, esse golpe teria dado certo. Então a gente não pode se enganar. Os Estados Unidos, de uma forma geral, é o que é, mas há grandes diferenças entre o Biden e o Trump. É isso, minha gente. Eu agradeço que nos acompanham até agora. Compre a revista, apoiem. Continua, a gente está aqui. Agradece muito o apoio de vocês e a audiência de vocês todas as semanas. Fabíola, obrigado. Até a próxima. Tchau.